Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Lição terça-feira, o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Essa mensagem que é dada aqui pelos três anjos, né? E especificamente o primeiro anjo, vi outro anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho Eterno. Essas expressões, tanto Evangelho quanto Eterno, é descrita pelo menos aqui uma única vez. Não só no Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Jesus chega a dizer que o Evangelho do Reino seria pregado a todo mundo para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. O Evangelho Eterno é o Evangelho do Reino que é pregado para todos. De maneira que aqui o anjo é retratado, né? Anjo no grego quer dizer mensageiro. Então nós somos os mensageiros de Deus que levamos avante a sua mensagem. Considerando que esse evangelho, que significa, né, as boas novas, e o próprio Paulo escreve isso, né? Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E ele fala tanto do judeu como também do grego. Mas o evangelho, que significa as boas novas, essas são de fato as boas novas de salvação que alcançou a nossa realidade. E agora que fomos por ela alcançados, devemos levar em consideração o viver para esse evangelho. E aqui, o autor da lição me chama a atenção no texto que ele coloca de Isaías 53, verso 4 e 5. Irmãos, nesse verso de Isaías, no capítulo 53, me permite aqui, ali fala do servo sofredor. Só que quando ele fala assim, e ele foi castigo de Deus, o verso aqui, ó, ferido de Deus. Essa expressão ferido de Deus é como se fosse assim: Jesus se tornou pecado, tá? Pecado realmente para a perdição, para que pudesse nos substituir. Lembra daquele texto conhecido de João 3,16? E ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? O amor de Deus foi grande que deu seu Filho, para que o perecer, que é a morte eterna, seja destruída pela vida eterna que ele concedeu. Então aqui em Isaías descreve que Jesus se tornou pecado. E a expressão aqui, ele foi ferido de Deus e castigado. Alguns atribuem, e a maior parte dos judeus tinham essa crença, de que toda a punição que alguém tinha sofrendo, que vinha sofrendo punição, era por conta de algo que ele tinha feito. E isso continuou, né? Olha o Evangelho, perdão, olha o que diz o livro de Jó. Por que os amigos de Jó acusam Jó? Porque acreditavam que o que ele estava passando é porque ele tinha algum pecado do qual não foi resolvido. Só que a gente que conhece a história entende que o autor de todo o sofrimento de Jó não foi Deus, mas foi o próprio diabo. E aí tem um texto interessante de Ellen White no livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E no capítulo onde é chamado A Luz da Vida, olha o que ela fala aqui sobre isso. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levar os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrariamente infligidos por causa do pecado. Daí, aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade, sofria, além disso, o ser olhado como um grande pecador. Assim estava preparado o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus. Aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores era considerado pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido, e dele escondiam o rosto. Por essa razão, Jesus foi rejeitado, ou seja, Satanás conseguiu infligir na mente humana, ou colocar na mente humana, que Jesus estava sendo castigado por Deus por transgressão, logo estava sofrendo por uma culpa que ele tinha causado. Mas aqui, pelo menos por 9 vezes, o texto fala, e ele foi moído pelas nossas transgressões, e foi dilacerado por nossas iniquidades, e várias vezes fala por nossas, várias vezes. Nada foi por causa de Cristo, tudo foi por nossa causa. E deixa eu ler para vocês esse texto, que diz assim, ó, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, tudo está voltado pelo que nós fizemos. Então Jesus não sofreu nada por conta própria. Foi tão somente, como diz aqui o autor da lição, né? Uma morte substitutiva, uma morte que nos trouxe eterna salvação. E aqui eu entendo que esse texto de Isaías 53, verso 4 e 5,
nos evidencia a entrega de Cristo para nos trazer essa mensagem com mais eficácia, com mais vigor. E aqui o autor chega a mencionar pelo menos 3 textos, né? Tem um texto de Romanos 2, verso 6, que fala que cada um será julgado conforme as suas próprias obras ou ações. Então eu sei, irmãos, que a obra missionária que Deus confiou em minha mão, eu devo levar avante com propriedade. Mais adiante, ele cita Lucas 9:23, que diz que devemos renegar a nós mesmos para ser seus discípulos. João 13:34 e 35 me faz entender que eu preciso ser de fato uma pessoa que ame a Deus e ame ao próximo sem reservas. Amar de uma forma que entregue-se a Ele. E o final, 2 Coríntios 5,17, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então aqui, esses são os discípulos que Deus exige, ou que Deus espera que sejamos. Primeiro, discípulos que amem sem reservas, perdão. Segundo, que eles sejam de fato pessoas transformadas, nova criatura. E aqueles que reneguem a si mesmo. Esses são os discípulos que Cristo conta para com que leve avante a sua obra. Então, levando em consideração que o Evangelho é de Deus, esse Evangelho são as boas novas, esse Evangelho ele é eterno, é único, não é mutável, ele é imutável, é uma única forma. Deus tem uma maneira de levar os seus filhos através de uma renegação, de uma transformação e de um amor ao próximo. Se eu, de fato, independente de pontos doutrinários, creio em Deus dessa forma, o meu evangelho aos outros será pregado da melhor forma possível. E isso eu falo, irmãos, no meio evangélico, sabe? Em todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas da fé que professam a fé cristã. E aí eu falo dos batistas, dos metodistas, dos assembleanos, dos católicos, dos adventistas também. Então, essa mensagem que Deus concedeu é para todos, e cada um será julgado pela negligência do ministério da obra que Deus concedeu. Nós, como conhecedores da sua palavra, temos essa missão e devemos levar avante esse evangelho eterno, porque essa, de fato, é a nossa causa de existência. Quando eu falei para vocês ontem, antes que eu finalize esse vídeo, sobre um texto, né, que eu falei assim para vocês, se você não está levando ninguém para o céu, é porque você não está indo para lá. Eu até citei um texto como se fosse do livro Serviço Cristão, e eu acreditava que fosse, mas me permita a correção. Essa frase é de Charles Spurgeon. Então, ele, de fato, é o autor dessa frase. Se você não está levando ninguém para o céu, é porque você não está indo para lá. Então, essa é a mensagem, de fato. Eu confundi quando eu achei que fosse Ellen White que tinha dito. Porém, independente de quem tinha dito, essa é uma mensagem de vitalidade. A própria Ellen White confirma no livro Serviço Cristão, dizendo assim, todo aquele que nasce através do batismo. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro, eu não deixei aqui, rapaz. Mas o texto diz assim: todo aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido no reino de Cristo, ele nasce para se tornar um missionário. Não pode ser um missionário, não pode dizer que nasceu em Cristo se não é um missionário. Isso, de certa forma, tem uma comparação com o texto de Charles Spurgeon. Mas isso, de fato, é uma vitalidade, é uma realidade. Eu tenho que viver o evangelho para com que eu alcance os outros. Jamais eu poderei fazer efeito ou causar algum benefício na vida espiritual de alguém se eu não viver realmente aquilo que eu professo acreditar. Que Deus, portanto, nos abençoe e que vivamos para a honra e glória de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela missão de salvação que nos deste. Obrigado por esta grande obra, Pai, que nos foi confiada. Que esse Evangelho eterno possa ser vivenciado, possa ser, na verdade, transmitido através de nossa vida. E assim, Senhor, esse Evangelho que um dia nos alcançou, possa ser externalizado através de uma vida transformada, através de uma renegação de nós mesmos e através de uma submissão e um amor ao próximo como a nós mesmos. Dá-nos esta paz, esta bênção, permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e que Deus faça a mim e a você missionários para a glória do seu nome. Até o próximo estudo. Até logo.